Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com o livro Mais Rápido e Melhor. No último domingo a gente falou aí do poder das metas SMART, né? Agora a gente vai falar do capítulo 3, que tem um assunto bem interessante, é um capítulo muito bom que dá praticamente um vídeo só para ele, tá bom? Mas antes de começar a gente vai precisar fazer um jogo rápido, então preciso que você pegue aí uma folha sulfite frente e verso branco ou duas folhas, tá? Uma caneta ou um lápis, enfim, algo para você escrever e um cronômetro. Vai lá, pega aí para nós que eu vou esperar aqui 15 segundinhos. Tudo certo? Podemos continuar? Então, pessoal, a brincadeira é o seguinte. Eu vou pedir que primeiramente vocês deixem o cronômetro preparado e na hora que eu falar já, vocês vão escrever na folha o mais rápido possível o número de 1 a 15, tá? Então aqui, cronômetro, soltou o cronômetro, vocês vão escrever o mais rápido que vocês conseguirem de 1 até 15, ok? Vocês vão entender já já. Preparados? 1, 2, 3 e já! Isso aí, pessoal, conseguiram? Pararam o tempo? Anota o tempo que vocês levarem para fazer. E agora vocês vão, embaixo aí dos números mesmo, escrever letras, tá? Então, soltou o cronômetro, vocês têm 15 letras aqui, de A até O, inclui o K, né? Então, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. E na hora que vocês soltarem o cronômetro, que eu falar já, vocês soltarem o cronômetro, vocês escrevam o mais rápido que vocês conseguirem a sequência de A até O, parem o cronômetro e anotem o tempo. Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Certinho? Bora para a parte final? Pessoal, para a parte final eu preciso que vocês peguem uma folha de papel em branco. Vocês não podem olhar os outros dois que vocês fizeram, tá ok? Vocês vão entender já já o porquê. Nessa parte final, eu vou pedir para que vocês soltem o cronômetro na hora que eu falar já e escrevam a sequência, porém, desta forma. Primeiro, um número e a letra embaixo. Depois, o número e a próxima letra embaixo. Depois, o outro número e a próxima letra embaixo. E assim por diante, até chegar no número 15 e na letra O. Tá ok? Entenderam? Não pode pôr todos os números e todas as letras embaixo. Tem que ser na sequência. Beleza? Na hora que eu disser já, então. 1, 2, 3 e já! Bom, pessoal, deve ter dado uma bagunçadinha aí nessa última parte, né? Não sei se todos conseguiram fazer até o final e marcaram o tempo, mas o que a gente tem que mostrar com esse jogo, tá? É que provavelmente, se você pegar o tempo do último exercício e somar os outros dois, comparar os outros dois somados com o tempo do último, o último ele vai ter durado mais do que os outros dois somados. O que é estranho, né? Afinal de contas, vocês escreveram de 1 a 15 e de A até O nos dois exercícios. O que a gente mudou foi a ordem de como fazer isso. Tá ok? E aí, pessoal, a gente pergunta por que disso, né? Por que eu demorei mais no último do que nos outros dois? É onde a gente entra um pouquinho na questão de multitasking, que é o ato de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, tenho certeza que muitos de vocês dizem que conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? A mais tradicional de todas é dirigir, mexer no celular, falar no celular. E aqui eu mostro para vocês que isso é possível, porém há sempre um prejuízo. Você nunca consegue fazer uma ação multitarefa da mesma forma como você faria as duas ações separadas. Então, ou você perde em qualidade ou você perde em
agilidade em tempo, que eu acredito que é que vocês viram, tá? Esse joguinho, pessoal, essa demonstração é só para mostrar para vocês que, de fato, o nosso cérebro tem esse funcionamento. Então, quando nós estamos mexendo com números, a gente está usando uma parte do cérebro, e quando a gente está mexendo com letras, a gente está usando uma outra parte do cérebro. E isso acontece, pessoal, porque o cérebro ele processa dois tipos de atividades, né? Atividades primárias e atividades secundárias. As primárias são aquelas que exigem foco e atenção, e as secundárias não. O que acontece quando você está dirigindo e querendo falar no celular é que você está utilizando duas atividades primárias, então você tem que focar em uma e na outra ficar trocando da mesma forma que você tem que trocar quando está escrevendo números ou letras, tá? E aí vocês podem perguntar, mas eu ouço música e dirijo. Isso já não tem problema, porque o fato de ouvir música é uma atividade secundária. Então, com o tempo que você está dirigindo, você provavelmente, se dirigir por longas horas, vai escutar uma sequência de músicas e você nem vai se lembrar da grande maioria das músicas. E aí, pessoal, muita gente deve estar se perguntando o que isso tem a ver com o terceiro capítulo do livro, né? O terceiro capítulo vai falar de foco e ele começa falando exatamente, narrando uma história, né? Do avião aqui, Air France 447, o voo, né? Que no dia 31 de 2009 saiu do Rio de Janeiro para Paris. E aí nesse voo tava inclusive um casal de recém-casados, né? Tinha também a esposa do piloto, que ele tinha ficado 3 dias no Rio de Janeiro e trouxe ela junto. E começa a falar das características de um avião, né? E principalmente que hoje um piloto consegue conduzir um avião como esse numa viagem de 10 horas e meia por apenas 8 minutos, né? Na decolagem e no pouso, se tudo acontecer conforme o previsto. E, por outro lado, ele fala que há 2 décadas atrás isso era muito diferente, né? Que precisava até de 6 pilotos para poder calcular a velocidade, a altitude ótima de cruzeiro e várias outras variáveis necessárias para manter o voo estável, né? Inclusive, isso permitiu, essa automação permitiu reduzir o número de pilotos e baratear muito os voos para que outras pessoas pudessem voar. E o Charles Duhigg, né, ele entra um pouco mais a fundo no ponto da automação, né, e traz para o mundo atual. A gente vê os carros com sistemas extremamente avançados de segurança, né, e ainda assim muitos acidentes acontecendo, né. Então ele começa a mostrar que, na verdade, em alguns casos, a automação deveria nos ajudar e ela atrapalha. E o que aconteceu foi o exemplo desse voo que ele começa falando no capítulo, é que esse voo, muitos de vocês devem lembrar, mas ele caiu no Oceano Atlântico, né, por uma falha basicamente humana de atenção, de má interpretação dos pilotos, né, que quando eles começaram a ver os sinais, eles tentaram reagir. E essa reação não costuma ser positiva, né? É parecido com quando você está dirigindo e você se distrai quando você vê, você tinha que ter virado na última rua ou está passando pela rua e vira rápido, ou de repente você olha, o semáforo fechou e você pisa no freio com tudo. Mas é possível sim evitar esse tipo de restrição cognitiva e estar preparado para situações, para você pensar nessas situações, tá ok? Então, vamos ver um pouquinho mais como é que isso foi feito. 2 economistas do MIT, né, e um sociólogo foram até uma empresa de recrutamento para ver as semelhanças dos principais funcionários, né, daqueles mais bem ranqueados. E eles imaginavam que esses funcionários eles escolheriam muito mais projetos, né, por serem produtivos e estarem mais bem avaliados, que eles também escolheriam projetos que eles conseguissem fazer de forma rápida, ou seja, que eles já tinham conhecimento, e que eles escolheriam projetos que estão mais tendenciados do meio para o fim, para eles poderem executar de forma mais rápida e ter o resultado que a indústria, que a empresa espera, né? E foi uma surpresa, porque quando eles foram avaliar os melhores funcionários da empresa de recrutamento, eles tinham menos projetos, em média 5, frente 12 dos outros funcionários. Eles escolhiam projetos que eles não conheciam a área, eram projetos
que eles tinham que conhecer pessoas novas e conceitos novos, e por isso justifica o número menor, e também escolhiam projetos que estavam no início e não no fim, onde eles tinham que interagir desde o início, pegar mais ideias, entender aquilo por um todo e poder participar de forma mais efetiva. E eles falaram, cara, mas como assim? Nossas ideias estão totalmente fora do que os melhores funcionários estão fazendo, né? Só que eles encontraram uma característica em comum de todos esses funcionários. Eles são funcionários que tinham modelos mentais. Eles tinham muita curiosidade, faziam muitas perguntas e imaginavam cenários mais do que a média. Então, essa capacidade de imaginar e prever as coisas, mas e se fizer isso? Vai dar naquilo. Aquilo era chamado de modelo mental. Tá? Era a capacidade de formar modelos na mente e ver aquilo acontecendo sem a necessidade de fato acontecer. Então eram histórias que eles contavam, né? Histórias com E, que é ficção, e eles conseguiam assim antever. E essa é a principal característica, pessoal, para a gente poder manter o foco. É a gente desenvolver o hábito de criar modelos mentais. Como é que vocês podem fazer isso? Eu uso muito isso quando eu tenho que fazer uma apresentação, por exemplo, para um grupo de pessoas. Então, você montou a apresentação. Você vai simplesmente pegar a apresentação e vai passar na sua parede aqui, ou vai fazer para um amigo, e vai ver o que vai acontecer. Você vai imaginando, inclusive, que roupa que você vai estar, o que você vai sentir naquele momento, qual que é a reação que você vai ter nas pessoas, se elas vão rir nesse momento, se elas vão fazer silêncio nesse momento, e você vai se preparando para aquilo. E durante essa jogada de modelo mental, essa passagem do que de fato vai acontecer lá na frente, mas ainda não aconteceu, você começa a ver buracos de oportunidades. Mas se me perguntarem isso, e se perguntarem aquilo, e aí você começa a mudar. Você se coloca no lugar da pessoa, será que a letra está grande, está pequena? Então, assim, aquilo vai te dar a capacidade de se colocar no lugar, naquele momento, antes dele acontecer. E, cara, é incrível o resultado que isso dá, e é exatamente isso que o Charles Duhigg escreve no livro como a solução aí para a gente poder evitar essa restrição cognitiva, evitar os hábitos automáticos, e essa característica do modelo mental foi encontrada exatamente nesses funcionários aí, que no livro ele chama de superstars, tá? Então, é um indício, mas não é algo que você possa dizer que é 100% concreto, mas funcionou para mim, e acredito que se você tentar vai ver que tá bastante insight para reuniões e apresentações. E para encerrar o capítulo, moçada, o que o Charles Duhigg conta aí é um outro exemplo de um outro voo, o Qantas 32, o voo Qantas 32, onde o capitão De Crispini, ele fazia essas histórias, esses modelos mentais, e perguntava sempre para a sua equipe, se isso acontecer, como é que você vai reagir? E se isso acontecer, se faltar combustível? Então ele colocava sempre os copilotos num estado de pensamento antes do voo, para que se acontecesse alguma coisa eles simplesmente não reagissem. Então ele já quebrava a reação automática dos copilotos previamente ao voo. Tá? E isso trouxe aí um grande sucesso para ele, principalmente nesse voo Qantas 32, que é um voo que eles simulam novamente para vários pilotos e quase ninguém consegue executar a missão que o De Crispini executou, de um pouso extremamente perigoso que ele teve de fazer, com o avião extremamente danificado, mas onde ele conseguiu imaginar um cenário como se ele estivesse num outro avião que ele já tinha pilotado e conseguiu pousar o avião. Então, moçada, façam seus modelos mentais, preparem-se, imagine, cara, eu vou hoje para tal lugar, que caminho que eu vou pegar? Poxa, será que esse caminho de terra é melhor do que pela estrada pavimentada? Tem 10 quilômetros a mais, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E se chover? Poxa, mas se chover, vamos ver a previsão de chuva. Não, vai chover, então é melhor pela estrada pavimentada. Então, assim, você contar a história, você vai imaginando situações que podem acontecer, mas que naquele momento ali, às vezes, você não tá vendo, tá? Então, façam um teste, usem os modelos mentais e, se gostou, curte aí, compartilha com os amigos. Eu vou tentar melhorar a cada dia, mas estamos no início aí, pessoal.